Olá, turma, tudo bem com vocês? Na última aula, no último vídeo que eu coloquei para vocês, eu falei um pouquinho sobre taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, sobre expectativa de vida, e o envelhecimento da população. Vamos lá, faltou eu falar para vocês sobre distribuição etária. Gente, quando eu estou falando de distribuição etária, eu estou falando da estrutura etária de um país, de um estado, de uma cidade, de qualquer lugar. Pode ser de um município ou pode ser de um bairro, por exemplo. E essa estrutura etária, ela me mostra como que a população está distribuída por faixa de idade e de sexo. E é representada através de uma pirâmide etária, que é um gráfico que é possível comparar essas duas características demográficas de uma área. Olha só, aqui eu coloquei uma pirâmide e puxei 3 setinhas, que é a base, o meio e o topo. A base da pirâmide, ela me mostra a população jovem de crianças e jovens, desde 0 anos, até ali 14 anos, 19 anos. Depois, eu tenho o meio da pirâmide, que é a população adulta. E o topo da pirâmide, que é a população idosa. Olha, por que eu coloquei essas 3 setinhas? Gente, quando eu tenho uma base da pirâmide estreita, ela me mostra que eu tenho uma taxa de natalidade baixa. Por quê? Se ela está estreita, é porque o número de crianças é baixo. Se o número de crianças é baixo, significa que nasceu poucas pessoas naquela época. Observem que aí no Brasil, de 2012 a 2018, eu tenho um total de crianças de 0 a 4 anos apenas de 3%, tanto homens quanto mulheres. Essa taxa ela é uma taxa baixa. Quando a gente pega a pirâmide etária de anos passados, de 1990, por exemplo, vocês vão perceber, eu vou mostrar para vocês, que a base é bem mais larga. A primeira barrinha aí da pirâmide é que me mostra crianças de 0 a 4 anos. Já o topo dessa pirâmide, que está aí na tela, observem que a última barrinha está assim, 80 anos ou mais. Gente, observem que ela está com um topo bem larguinho. Isso significa que a população está vivendo mais, ou seja, a expectativa de vida aumentou. Então, através de uma pirâmide etária, eu consigo ver as condições de vida de um país. Observem, aqui eu tenho 2 pirâmides, que é lá da página 54 do livro de vocês. A primeira pirâmide, lá dos anos de 1990, para facilitar se vocês quiserem abrir o livro, observem, gente, que o número de crianças de 0 a 4 anos, na pirâmide, eu tinha uma base muito larga. Isso porque minha taxa de natalidade era maior. Já na pirâmide de 2010, observem que a base dessa pirâmide diminuiu. Isso porque a taxa de natalidade também diminuiu. Assim como o topo. Observem que no meu topo, que está 80 anos ou mais, 75, 79, 70, 74, em 1990 era menor. Isso porque, naquela época, as condições de vida da população era bem pior. Então, a população tinha uma expectativa de vida menor. Já em 2010, a expectativa de vida dessa população aumentou. As condições de vida melhoraram, Então, houve uma mudança nessa pirâmide. Vou aqui corrigir o exercício para vocês, lá na página 55. Na página 55 tem um exercício de 1 ao 6. Vou fazer eles com vocês, tá? Vamos lá, a número 1. Por que podemos afirmar que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado? Gente, lembram que eu falei com vocês sobre a diferença de populoso e povoado? O Brasil é um país populoso porque ele tem um número de população muito grande, ou seja, tem um grande número populacional.
Porém, tem baixa densidade demográfica, ou seja, o número de pessoas por quilômetros quadrados é baixa. A população não está distribuída igualmente pelo território. Eu tenho lugares que têm alta densidade demográfica, onde tem muita gente por quilômetros quadrados, e onde tem um número baixo de pessoas por quilômetros quadrados. Hoje, a densidade demográfica do Brasil é de 22,4 habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa que tem baixa densidade demográfica, ok? A2 é um gráfico que está assim. Analise o gráfico a seguir e depois responda as questões. Tem um gráfico mostrando evolução das populações urbanas e rural. Observem que lá em 1940, minha população rural era maior, em 50 também. Em 60 começa a diminuir, em 70 a população urbana já ultrapassou a rural. Em 2010, a população rural é a maioria, tá? Aí a A está perguntando: quando a população urbana ultrapassou a população rural? Gente, a população urbana ultrapassou a população rural entre 1960 a 1970, ok? A B. Explique como se deu o processo de crescimento da população urbana. Gente, o processo de crescimento da população urbana se deu devido ao deslocamento de muitas pessoas para as cidades, em razão do processo de mecanização no campo, resultante de um uso intensivo de máquinas, tratores, por exemplo. Isso porque, uma vez que tem o uso dessas máquinas, não vai precisar mais de mão de obra do campo, e além disso também houve a industrialização das cidades brasileiras, principalmente São Paulo. Então, a população ela vai para a cidade buscar emprego, tá? 3. Explique o que é taxa de natalidade e o que é taxa de mortalidade. Taxa de natalidade é o número de crianças que nascem em cada 1.000 habitantes, em um período de 1 ano. Taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem a cada 1.000 pessoas em 1 ano. Então, taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem em 1 ano e taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem nesse 1 ano. A 4 está perguntando como é calculado o crescimento vegetativo. Gente, o crescimento vegetativo ele é calculado com a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, você vai diminuir a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, vocês podem colocar aí: o crescimento vegetativo é o resultado da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos passar para 5. Observe novamente o gráfico. O gráfico Brasil, crescimento vegetativo 1950 a 2017, na página 52. Em seguida, responda as questões. A. Qual foi o crescimento vegetativo do país em 1980 e em 2017? Aí vocês têm que ir lá na página 52 analisar esse gráfico, tá? E aí, gente, olha só. Em 1980, o crescimento vegetativo foi de 23% a cada 1.000 pessoas. E em 2017 foi de 0,5% a cada 1.000 pessoas, tá? 5. Que tendência demográfica é possível observar e como ela pode ser explicada? O que vocês podem observar que mudou? Gente, a gente pode observar que o crescimento vegetativo diminuiu, ou seja, o crescimento da população diminuiu. Isso devido à melhora das condições de vida da população, que teve a redução da taxa de natalidade e a diminuição da taxa de fecundidade. Dessa forma, houve a queda na taxa da natalidade. Gente, olha, a taxa de mortalidade caiu, mas a taxa de natalidade caiu mais ainda, tá? Então, professora, não está morrendo quase ninguém, então a população não era para diminuir o crescimento. Só que está nascendo poucas pessoas agora, a taxa de natalidade está muito baixa, tá? Vamos lá para 6.
A 6 é sobre pirâmide etária. Vamos prestar atenção no que eu acabei de falar. Gente, a 6 está assim. O gráfico a seguir representa a projeção da população brasileira em 2050. Compare com o da página com o de 2010, na página ao lado, e interprete. Gente, se vocês observarem aí, é bom até vocês pegarem o livro de vocês, observe que em 2050, a base da pirâmide está muito estreita, né? Isso significa que a minha taxa de natalidade caiu mais ainda, né? Significa que está nascendo poucas crianças. Mas observem que o topo da pirâmide ela está muito larga. Olha só, o número populacional é de 80 anos ou mais. Como que cresceu? Isso significa que a expectativa de vida aumentou muito. Observem aí, vou voltar aqui no outro slide. Olhem aí, observem do lado de 2010. Observem o topo da pirâmide de 2010 e a base. Agora observem da de 2050. Observem que a base diminuiu, que é a primeira barrinha aí da pirâmide, e o topo aumentou. Isso significa que minha taxa de natalidade caiu e que o envelhecimento da população, a expectativa de vida da população aumentou. Gente, o que vai influenciar na mudança de uma pirâmide etária? O que vai influenciar aqui para que minha base e meu topo mudem? Vai influenciar as condições de vida da população. Quanto melhor a população estiver, quanto melhor condições de vida a população se encontrar, menos filhos elas terão e mais elas irão viver, ok? Então, por hoje